Pod.cast, PCD e Clínica Com apresentam Doutora Giana Responde, tudo sobre neuro. Olá, bem-vindos a mais um episódio. Doutora Giana Com Responde. Eu sou a Bruna Martins, como sempre, né? Em todos os momentos, estou aqui com a minha companheira, a Ju Domingues, porque eu sempre falo, a Ju, mas quem é a Ju? É a Ju Domingues. Sou eu. E hoje eu tô muito feliz de mais um episódio com a doutora Giana, né? A gente tá recebendo muitos feedbacks aí. Sempre. De muitas dúvidas que estão sendo sanadas, doutora. Então, um agradecimento especial a você obrigada, por gente. desse tempo de estar aqui com a gente, nossa parceira. Sim. E é a neurocirurgiã Barbie Girl. Ai, meu Deus. Hoje eu vim em homenagem a Bruna, vim de rosa. Ela super combina, gente, com rosa. Eu acho que ela fica uma verdadeira Barbie, né? E pra gente poder começar isso, a doutora Giana Com Responde, temos aí as informações um pouquinho sobre paralisia, né, Ju? Isso mesmo. E pra gente poder começar, tem aqui, ó. Quais são os fatores de riscos que foram mais frequentes entre os participantes diagnosticados com paralisia cerebral no Brasil, doutora? Então, só para iniciar aqui, a gente não sei se o pessoal acompanha, eu gostaria até que acompanhasse, a gente tem um registro brasileiro de paralisia cerebral que está sendo conduzido pelo professor Hércules Leite, lá da UFMJ, tá? E eles estão fazendo uma entrevista para conhecer o nosso perfil de pacientes com paralisia cerebral, porque é inacreditável, mas nós não conhecemos o nosso perfil nacional de pacientes. E então, eu convido a todos os profissionais da área da saúde que atuem com paralisia cerebral ou pacientes ou mães, né, que a gente sabe que tem um público de mães fiéis aqui, a participarem do registro nacional, tá? São pesquisadores muito bem engajados. E quando a gente conhecer a população que a gente trata, a gente também pode reivindicar políticas públicas e melhores recursos, né? Eu acredito que seja essa a ideia, né? E o grande objetivo dessa pesquisa. Até a pesquisa, ela é feita, não é só presencial, gente, ela é feita de forma online também. Então, é muito simples. Depois a gente vai compartilhar o link, tá? Para quem tiver interessado em participar. São pessoas bem corretas e esses dados são utilizados para a gente ter, vamos dizer assim, um start de avaliar o que está errado nos nossos tratamentos. Mas falando dos fatores de risco de paralisia cerebral, então a gente sabe que os grandes fatores de risco são ainda, né, problemas relacionados ao parto, né? Seja anóxia neonatal, alguma intercorrência entre a mãe e o bebê durante o parto ou naqueles primeiros dias de vida, né? E a gente tem também a prematuridade como um grande fator de risco para a paralisia cerebral. E a gente sabe que a prematuridade ela é um fator de risco que a gente acredita que vai aumentar, né? Porque hoje a gente sabe que os protocolos de neonatais eles estão evoluindo e muito, né? Então, aquelas crianças que não eram salvas anteriormente estão sendo salvas. E a gente sabe que é um fator de risco independente, né? A outra pergunta, doutora Giana, ela fala assim, né? Qual é o mais comum acontecer essas lesões na PC? Antes, durante ou após o nascimento? Então, assim... desculpa. O conceito de paralisia cerebral, a gente saiu até um grande estudo agora esse ano falando sobre esses conceitos, mas não mudou, tá? Então, o que é paralisia cerebral? É qualquer lesão que aconteceu num cérebro que estava em desenvolvimento. É uma lesão que aconteceu num momento e ela estagnou. E essa lesão ela vai predispor a alterações de mobilidade ao longo da vida dessa criança. Essa lesão ela pode acontecer no período neonatal até 2 anos de vida, tá?
E então, a paralisia cerebral ela não vai evoluir com o tempo. Aquela lesão neurológica fixa, ela não vai evoluir, ela é estável. Mas as alterações de mobilidade causadas por aquela lesão fixa, elas vão variar, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A criança nasceu, teve uma prematuridade, as prematuras eles são mais atrasadinhos, e num dado momento começou a ter espasticidade, espasmo muscular, por exemplo, ou não conseguiu andar, não conseguiu se desenvolver de uma maneira Dentro dos marcos, dentro né? dos marcos de desenvolvimento, e o neuropediatra acredita que tenha alteração de mobilidade que esteja relacionada à paralisia cerebral. Então, essa criança, ela vai ter o diagnóstico de paralisia cerebral, mas não quer dizer que ela não vá ter um cognitivo normal, não vai ter uma vida normal, tá? Em relação ao estudo, a gente viu, né, nessa pesquisa que a grande maioria dos entrevistados eram até os GMFCS, que na classificação até são os mais, vamos dizer assim, os mais avançados, né? E um dado que me chamou muito a atenção foi que, agora até vou colar daqui, 42,5% dessas crianças, ou adultos, enfim, com paralisia cerebral que participaram dessa avaliação do ano passado, que são umas 500 pessoas, se não me engano. Deixa eu pegar o dado aqui. Para confirmar, pega os dados. Mas eu acho que foram... Ai, meu Deus, cadê o papel? Dessas 591 pessoas que foram entrevistadas o ano passado, 42,5% não eram alfabetizadas. Porque tem até um tabu, assim, né, doutora? Por que paralisia cerebral, eu aprendi com você que não significa que o cérebro está paralisado, né? O nome não tem nada a ver com o diagnóstico da pessoa. Só que, por que as pessoas não são alfabetizadas? É falta de inclusão? É falta de acessibilidade, Ou assim, conhecimento, adaptação? né, da família. Conhecimento da família. Porque, assim, eles foram capazes, a família foi capaz de responder um formulário. Então, também demonstra que não é uma pessoa que está tão perdida, né? Mas então, será que todo mundo tem acesso a uma escola que consiga alfabetizar uma criança que não fala de uma maneira adequada? Porque talvez vai precisar de uma tecnologia, né? Um Então, tablet. Material é adaptado, né? Uma pessoa só para ele. Então, crianças que apresentam uma limitação de mobilidade maior, que não conseguem usar as mãos, né, que são dependentes para fazer as suas atividades de vida diária, elas vão precisar de tecnologia para serem alfabetizadas, né? E temos tecnologia nas escolas para alfabetizar quem é diferente? Na sua grande maioria, eu posso dizer com firmeza, na maioria não tem, né? Esse produto de material aí, quando existe, está dentro de uma escola mais fechada, né? Privada, né? Tem um custo mais elevado, até porque tem a tecnologia que a criança precisa, então, obviamente, que acaba saindo um valor até mais... Aí... Mas o profissional que sente no coração, né, que são realmente pessoas diferentes, né? Ela pode mesmo fazer o material, né? As professoras pode se criar também. As professoras fazem tantas coisas, né, assim, Sim, para alfabetizar uma criança. certeza. Elas proporcionam momentos ao ar livre, brincadeiras, filmes, teatros, tudo para participar daquela alfabetização mais lúdica. E por que para uma pessoa com paralisia não pode ser feito um material, um material didático diferente? Diferente. Eu acredito que entra muito na questão profissão por amor,
né? Porque quando São poucos, tem né? aquele professor que está ali por amor, eu conheço alguns que realmente adaptam material tanto para uma criança com autismo ou para uma criança com paralisia também, Não, que ela tem com sala. certeza. E ela adapta através do quê? Porque ela mesma fala para mim, Bruna, eu não tenho o menor conhecimento, mas eu fui atrás do conhecimento, como que eu posso incluir esse meu aluno dentro da minha sala de aula? Ela foi buscar. Então, acho que falta muito isso dentro do profissional em sala, buscar o Mas conhecimento. aí eu, como filha de professor, que eu sou filha de professores, não vou defender também um pouco do lado dos professores. Às vezes eu vejo que algumas mães, eu falo mãe porque a grande maioria das vezes são as mães que levam nas consultas, elas delegam à instituição escola a questão da educação, né? E a gente sabe que tem coisas que elas têm que partir de casa, assim como a gente faz tarefa em casa todo dia, a gente não foge disso. Mas imagina, eu entendo a sobrecarga que uma mãe atípica tem, né? A gente sabe, não tem como comparar, mas eu acho que às vezes pelo fato de ter tantas coisas para lutar e brigar e reabilitação e tal, culturalmente no Brasil eles se põem, né, como se a educação fosse uma segunda linha de planejamento de vida numa pessoa com paralisia cerebral. E justamente devia ser o contrário, né? Porque é a educação que vai fazer aquela criança, às vezes, ter uma oportunidade de trabalho. Exatamente. Ou uma oportunidade de ter alguma independência, né? É isso mesmo. Doutora, eu queria que você trouxesse para a gente, um pouquinho fora aí da pesquisa, sobre esse tabu, né? Essa informação de que não é porque a pessoa tem paralisia que ela vai ter o cérebro paralisado, né? Por que as pessoas pensam assim? Que ela não pode se alfabetizar? É um grande tabu, né? A gente sabe que dependendo do grau de limitação de mobilidade que a paralisia cerebral causa, ela vai acarretar outros problemas, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma criança prematura que tem alteração visual ou tem uma alteração auditiva, são coisas que invariavelmente vão dificultar uma aprendizagem. Mas mesmo no estudo, eles mostraram que apenas 51% dessas crianças tinham uma deficiência cognitiva, né? Então, os outros 49% não tinham alterações cognitivas, né? E o interessante da gente pesquisar é justamente confrontar essa realidade da pesquisa e ver o que a gente pode fazer por aqueles outros que estão ali precisando de auxílio. Mas existem doenças que elas têm estigmas dentro da neurologia. A epilepsia, por exemplo, é uma delas, né? Essa semana, acho que eu vi um post muito legal falando de grandes personalidades que tinham epilepsia. E ninguém sabia. E ninguém sabia, foram brilhantes, por exemplo. E a gente, ao longo da história, eu gosto muito de estudar a história, apesar de ser médica. Eu acho que a gente aprende muito das pessoas com a história de cada um, né? E é justamente isso. A gente tenta negligenciar o que é diferente, né? Por desconhecimento, por ignorância. E a gente precisa rever isso. Hoje, o que mudou nas classificações de paralisia cerebral? O que a gente fala? Além de terapias precoces, que todo mundo já está saturado de saber aí, a gente fala de planejamento de vida. A gente não fala, vocês que são mães de mielo, vocês têm a fase da vida de vocês que vocês estão lá fazendo as terapias, mas vocês sabem que os filhos de vocês vão passar por um esporte depois, eles não vão estacionar no estágio evolutivo dentro da mielo, né? E vão seguir a vida deles normalmente, com a aceitação daquela limitação imposta pela doença, mas vão seguir a vida normal. E a paralisia cerebral tem que ser a mesma coisa, né? Então, a gente precisa, primeiro, conhecer qual é a nossa limitação e entender o quanto que a gente consegue melhorar com as terapias, e o que a gente não conseguir melhorar com a terapia, a gente tem que aprender a
adaptar e seguir a nossa vida. Então, hoje, quando a gente fala de paralisia cerebral, a gente tem que falar assim, o que a família faz para se divertir? Né? A criança vai para a escola, não é assim, a gente só falar de terapia. só terapia, Não. só espasticidade, a gente tem que falar. Além, olhar para o cuidador, né? No estudo se fala que a grande maioria das crianças tem dificuldade, né? Crianças, adultos, eu tô mania de falar criança, né? Mas que a grande maioria dessas crianças tem alguma limitação, precisam de auxílio para comer, precisam de ajuda para se vestir ou para tomar banho, precisam de assistência de um cuidador para fazer essas coisas. E como que está o cuidador, né, dessas pessoas? Eles estão tendo saúde mental, eles estão tendo assistência, porque o cuidador, se a gente não dá qualidade de vida para o paciente neurológico, ele adoece. Exatamente. E ele é uma voz oprimida e calada, sofrendo. E se o cuidador ele não está bem, ele também não vai conseguir avaliar todas essas coisas, né? Quem cuida de quem cuida, né? Tem uma frase bem popular, assim, Quem geralmente. cuida de quem cuida. Porque, geralmente, nós não podemos ficar doente. Não podemos dar esse luxo de ficar doente, de pegar um atestado. Porque quem vai cuidar? Quando a gente tem uma rede de apoio, ok. Sim. E quando essa mãe, que a gente sabe que tem uma demanda enorme e que não tem rede Que de até apoio o pai nenhuma, já foi embora, né? abandonou. A gente Quem vai cuidar Como? dessa mãe? Como é que essa mãe... Como é que tá a mente dessa mãe, né? quem cuida de quem cuida. Isso aí. Então, hoje, Faz parte também do olhar dos médicos, por exemplo, olhar para quem está cuidando. eu não sei. Na minha formação, a gente não aprende a humanização da medicina, ela não vem... a gente não aprende isso na aula, né? A gente aprende com o paciente, com a família. E a gente sempre tenta se pôr no lugar dos outros. É engraçado que quando eu não era mãe, as mães olhavam para mim, porque a gente julga, né? Quando você não é mãe, você julga muito mais do que quando você não é, né? Porque você se vê no lugar do... Quando você é mãe, você vê, nossa, bateu a cabeça, né? Mas pode acontecer com qualquer um. A gente não julga tanto. E as mães falavam, mas você não é mãe ainda, né, doutora? Então, hoje eu acho que a gente tem uma empatia maior Com certeza. com muda, quem né? é mãe. E eu sempre gosto de falar, e a gente tem muito contato com aluno e acadêmico e residente. E a dica é, ouve a mãe, né? Ouve a mãe, ela vai te ensinar muitas coisas. E se você não tiver esse olhar dentro do teu consultório, você não está fazendo a medicina correta. Caramba, hein? Doutora, de acordo com os estudos aí, qual a porcentagem das pessoas com paralisia cerebral ainda não recebeu nenhum tipo de intervenção terapêutica? Então, dessas 591 pessoas, 15% delas não tinham tido nenhuma intervenção terapêutica. Pasmem. É um dado difícil, né? E eu vou falar que eu ouvi com esses ouvidos, que até de comer um dia, que eu ouvi de uma criança de 9, ouvi da mãe de uma criança de 9 anos que ela mal fez reabilitação, tem paralisia cerebral há 9 anos e não consegue fazer reabilitação. E quando fazia, ela tinha que fazer uma família que mudou, né, do Nordeste para cá. O pouco que fez lá, uns 6 meses, 1 ano, que fez ao longo desses 9 anos de vida, ela fazia 400 quilômetros para ficar meia hora na reabilitação e voltava mais 400 quilômetros. Nossa, ela viajava 400 quilômetros. Uma vez por semana para fazer 30 minutos de fisioterapia. Não compensa, né? Era mais fácil ela já ir fazendo a terapia no percurso, né? Sem querer zoar, assim, né? Teoricamente. Porque chega a ser surreal viajar 400 km para fazer 30 minutos de terapia. E aí, o quanto desmotiva uma família que às vezes não é um filho só, né?
e a fazer uma reabilitação se a gente não tem acesso, né? É complicado. Você acha que essa mãe não gostaria de fazer mais vezes? Claro que ela gostaria, mas era a realidade que ela tinha. Aí é aquele negócio, em São Paulo as coisas vão ser diferentes, mas nem sempre... Não se ilude. Ela não vai ter esses 400 km para poder percorrer, mas vai ter outras dificuldades psicológicas, né? Que a gente sabe que quem depende do poder público aí sabe, né? Mas, olha, não tem para onde correr, né? Eu só lembrar de um dado aqui que eu lembrei do estudo que eu acho interessante. Dessas pessoas, 59% tinham ou tiveram crises convulsivas, que a gente às vezes pergunta, mas quem tem paralisia cerebral pode ter epilepsia? Pode, mas isso não impede da pessoa ter uma cognição normal, gente. Isso vale a pena frisar. Eu deixei aqui no meu anotado. E outra coisa que eu acho interessante que eles falaram, que 38% tinham alterações visuais. E por que esse dado é importante na paralisia cerebral? Porque quem tem uma visão normal, né, tem uma chance maior de andar. Então, quando a gente fala de fator preditivo na paralisia cerebral, então, tem uma mãe, né? Então, a questão visual, ela também impacta em algumas coisas que vão ser adquiridas ao longo do tempo. É mais uma dependência, assim, né? Da pessoa com paralisia que tem uma deficiência a mais, né? Ela fica mais dependente de alguém, assim, infelizmente, né? E com mais, consequentemente, mais dificuldades, né? De acessibilidade, Como escola. é que essa pessoa anda, né? Principalmente em São Paulo, que as calçadas são só a misericórdia de Deus. As nossas calçadas estão... Semáforos, aí é difícil você encontrar aqueles semáforos com sons, né? Para poder ajudar essas pessoas que não têm uma visão. Você vê que é tudo difícil, tudo dificulta, né? colabora para não... Para ficar é o que em eu casa falo, mesmo, é né? inclusão, mas vamos contextualizar? Inclusão exclusiva. Não tem a inclusão quando vai tentar contextualizar, né, toda essa situação. Ô, doutora, aí dentro da paralisia, qual é o perfil predominante? Assim, existem mais casos de... tem os níveis, né? O GMFCS 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é o mais predominante, assim? Então, depende muito da idade e da nossa... o GMFCS, a gente começa a estimar a partir dos 2 anos. Antes disso, a gente usa outras análises, né, para fazer os comparativos. Na pesquisa, os GMFCS mais altos tiveram uma predominância. Mas eu até estava comparando com um artigo australiano, que na Austrália a gente também tem centros de referência bem legais aí na paralisia cerebral, que eram dados um pouco diferentes do que a gente comparou. Mas eu acho que ainda está cedo para a gente se basear nesses dados preliminares para a gente avaliar os predominantes da nossa realidade brasileira. Até porque, muito provavelmente, deva ter GMFCS1 que não está diagnosticado como paralisia cerebral. Então, eu acho que, atualmente, eu não levaria esse dado tanto em consideração, sabe? Mas, assim, em termos de alteração neurológica mais frequente, continua sendo a espasticidade, como é no geral, né, dentro da nossa literatura. Então, em relação às alterações neurológicas diagnosticadas, está bem dentro da nossa realidade, né? Então, a espasticidade sendo o mais comum, discinesia, tetose bem menos comum, né? Então, está dentro do normal. Ô, doutora, e dá um exemplo, assim, que nem sei se vale, mas dentro do autismo, a gente às vezes vê crianças que eram nível 3 e foram para nível 1, né? Isso. Igual a filha da doutora Bruna. Por causa dessa intervenção. Na paralisia, pode acontecer isso? A criança ela ser diagnosticada com um nível 4 e aí depois, conforme as terapias, ela cai para um nível 3? Então, tem um gráfico que é bem legal, de um artigo bem famoso,
que mostra justamente isso. Então, a gente tem uma janela terapêutica, se não me engano, vai até os 12 anos, que a gente tem essa evolução, né? Então, de mudar o GMFCS. E depois de um tempo, fica um platô. Então, quem é 3 fica 3, quem é 4 fica 4. Então, a gente tem uma janela terapêutica que pode, alguns casos, mudarem. Mas, Até os 12 anos. basicamente, é isso. Quem é um fica, né? Mas depende muito de, vamos dizer assim, do exame neurológico de cada criança, né? Um 5 virar 1 é meio que improvável, né? Mas um 5 virar 4 é possível, né? Então, a gente precisa avaliar primeiro quais foram as alterações de gravidade que essa criança tinha, né? Então, a gente sabe que crianças que têm sintomas neurológicos muito precoces têm uma chance de não evoluir tanto ao longo do tempo, mas você não vai privar uma criança de reabilitação, a gente vai adaptar. E aí é aquela coisa, você organizar a reabilitação baseado num objetivo de um planejamento terapêutico. A gente vai... Não, meu filho vai fazer reabilitação porque eu quero que ele ande. Tudo bem, ele vai andar, mas às vezes ele vai andar com uma cadeira de rodas, ele vai andar com uma órtese, com andador. Muleta. Né? Então, tem que entender até onde ele vai poder andar. Claro que vai poder andar, mas como que ele vai andar? Ele vai andar dependente ou independente? Isso tem que ter uma lógica, né? A gente tem que sonhar dentro da nossa realidade. Acho que isso é o mais importante. E às vezes a gente escuta, e até pra gente, assim, é difícil as mães reclamando de receber esse diagnóstico de uma limitação, assim, tão claramente. Mas é o que os estudos apontam, né? Os médicos acreditam que tem que falar. Porque depois, se a criança não anda, vai falar, eu fiz de tudo e não andou. Não, mas você já sabia que estava dentro dessa classificação. Mas é o andar. Ele anda. Anda como? De uma cadeira, né? De uma muleta. Tá andando. Mas é isso que a gente até estava conversando essa semana, né? Gente, o andar ele não é igual para todo mundo. Não é igual. Não, e tem um caso também de uma conhecida minha, que a filha dela é uma PC, se eu não me engano, 4, mas assim, foi bastante estimulada. Então, assim, ela teve alta da CD, porque a gente sabe que na CD chega um período... Começo, meio e fim, Isso, que nem aí Lucy, falaram para ela, olha, mãe, você tem que procurar uma reabilitação numa faculdade, ou enfim, por aí. E hoje eu vejo a menina, você vê que a menina tem um potencial ainda incrível para evolução. Porque a gente que tá nesse dia a dia de terapia, vê vários... Você consegue identificar, você tem um feeling ali, né? Então, acho que a mãe também poderia ter esse feeling. Eu vejo claramente, porque assim, às vezes ela posta foto da criança trazendo o corpo sozinha, se levantando sozinha da cama. E eu sei que ela tá, desde o dia que ela tomou alta da CD, ela tá sem terapia. A mãe não quer investir. E ela tá quase chegando nesse período aí dos 12 anos. E eu tô aqui, a doutora tá falando, eu tô pensando, nossa, quanta coisa aí a Isa já perdeu e poderia estar muito mais, como é que eu posso dizer? Com mais evoluções, porque você vê claramente que ela tem para evoluir. Só que a mãe saiu dali e não procurou ajuda. Acontece também com o PC, porque eles têm o cognitivo, né? E ela então, eles também têm vontade. Tem vontade. Eles têm desejo. Então, assim, não é uma criança anulada, né? Não, também tem que muito fazer pelo contrário. alguma coisa, nem que, não consigo pagar uma reabilitação, mas consegue pagar um tipo de, sei lá, uma natação adaptada, né? Algo que vai... Motivar também, né? Até porque quando a criança passa dessa fase aí do ganho, dos 12... A família tem que fazer essa manutenção na criança. Com certeza. Criança com deficiência, a pessoa pro resto da vida. Tem que fazer uma manutenção pro resto da vida, né? Que é pra não perder aquilo que conquistou. Não é importante isso, doutora? Eu tinha uma paciente que, coitadinha, até ela tava até chorando uma vez. Que fazia terapia num lugar, aí 2 vezes na semana ia pra uma clínica. Aí nas outras 2, 3 ia pra outra. E aí ela não aguentava mais, era aborrecente, né? Aborrecente, sabe que é mais complicado. E ela super feliz querendo fazer teatro, ela não queria mais fazer reabilitação, né? E ela era provavelmente, acho que um GMFCS 4, e tá tudo bem. Vai na cadeira de rodas ali, feliz. Às vezes usa E é isso que acontece. Às vezes,
mesmo o GMFCS, ele não é um negócio fixo. Não, eu tenho pacientes que eles vão em casa, não vai usar a cadeira. Mas, às vezes, para ir para uma consulta, é muito mais fácil usar tem paciente que vai de scooter, vai de cadeira de rosa, cada um tem a sua realidade, obviamente, financeira, né? Nem todo mundo tem a mesma realidade, mas em casa não vai usar, né? Então, até é legal, tem algumas reabilitações aqui em São Paulo que investem muito nos GMFCS 4 e 5, eu acho legal. E por que um GMFCS alto não pode andar de skate? Não pode ir para a praia? Pode. Isso. E o quanto isso impacta na questão da saúde mental dessas pessoas, né? Porque não é porque você não consegue ficar de pé sozinha que você não deve ficar de pé, né? A gente tem que aprender a adaptar, né? Quando a doutora falou dessa empresa aí, né? Eu tenho muito prazer de falar que é a Espaço 7, uma clínica maravilhosa, que realmente eles adaptam, eles falam que a criança com deficiência, a criança ou o jovem ou adulto pode estar em qualquer lugar. Basta que tenha o material ali adaptado, né? Que nem tem o surf adaptado, o skate adaptado. Quem imagina que uma criança ou um adulto ou um jovem que tenha paralisia cerebral pode subir no skate? Pode, é possível, né? Eles têm todo esse preparo, todo esse carinho aí pela parte da proprietária, porque foi ela que pensou nisso, né? E eu queria muito que as outras clínicas, né, Ju, também abraçassem essa mesma ideia e trouxesse o sorriso para esses adolescentes, esses jovens, essas crianças, que têm o sonho também, né, de vivenciar aquilo que eles costumam ver de ir na praia, né? Mas eu acho que também as famílias têm que ter essa consciência que o quê? A gente tem o período que a gente vai lutar e vivenciar e ter a terapia intensiva, seja para reabilitar uma cirurgia ou para tentar melhorar, né, dentro da neuroplasticidade e avançar, né, com a criança. E tem um momento que a gente vai fazer a parte ocupacional, né, de funcionalidade. Então, a gente vai adaptar aquela reabilitação, às vezes, para a criança ficar feliz, divertimento, para ganhar função, não necessariamente só ganhar função, mas ganhar autonomia, né? Exatamente. E eu vou dar um exemplo prático aqui de comportamento das pessoas que não vivenciam essa maternidade atípica. A gente estava no surf adaptado na praia da Enseada e tinha uns casais olhando toda a situação. E os dois, o casal estava comentando ao meu lado, aí um olhou para o outro e falou, nossa, mas para que fazer isso para eles? Eles nem vivem de verdade. Mas o que é viver de verdade, Bruno? Porque eles acham que a pessoa com deficiência não vive, vegeta, não é feliz. Eles acham que a pessoa com deficiência não tem felicidade. As pessoas... Aí eu virei para ela assim, eu falei assim, eles fazem isso porque são pessoas totalmente normais. A deficiência não quer dizer que ele não é uma pessoa normal, que ele não sinta amor, que ele não sinta angústia, que ele não sinta aflição, que ele não sinta alegria. Isso aí é alegria. Eu falei para ela, vocês não conseguem ver a alegria no olhar dessas crianças e tudo mais? Tipo, eles ficaram sem ação. Porque... Eu não sei o quanto que incomoda, né? Ou ser diferente incomoda muito, né? Ver a alegria do povo estava incomodando eles, porque eles fizeram essa questão, nossa, não sei pra que fazer isso, tipo, adaptar esses esportes para as crianças, tipo, eu não sei pra quê. Como assim? Eu não sei, eu tenho a impressão que as pessoas que pensam assim, eles psiquiatricamente falando, tem alguma frustração muito grande na sua vida pessoal para não ter uma empatia com outro ser vivo. E assim, é aquele negócio, né? Você tem que fazer o bem. Eu vou confessar, eu fiquei bem chateada assim, né? Porque eu falo, nossa, realmente, quem tem um filho com deficiência, tipo... Ainda tem que aguentar isso, né? Tem que aguentar isso. E outra coisa também que acontece muito, eu vou te dar um exemplo, foi de um comentário de uma mãe que descobriu que o filho ia ter uma má formação, ia nascer com mielo. Ela fez um comentário assim, eu fiz o exame e graças a Deus, a minha filha ela vai nascer perfeita, ela tem mielo, mas ela vai nascer perfeita. Mas quem não tem mielo, tem mielo não nasce perfeito? Eu pensei assim, o meu filho ele é imperfeito porque ele nasceu com a mielo, mas ele nasceu com algumas condições decorrentes à má formação, então ele não é perfeito, é uma criança perfeita. Falei, que colocação é essa que essa mãe fez? Me deu na hora vontade de coçar o dedinho lá, comentar para ela. Qual que é o seu conceito de perfeição? O que é perfeição para você? Quer dizer que uma criança, pra você ver, ela já ia ter uma filha com deficiência, mas não ia ter as sequelas da mielo.
no normal. Eu falei, então quer dizer que as demais crianças não são normais, porque tem uma condição de deficiência? Ou então as pessoas que, sei lá, nascem faltando algum membro também não são perfeitas. Porque eu acho que ela quis dizer isso. Não vai nascer perfeito? Como assim Cara, não vai nascer perfeito? É que assim, acho que eu gosto muito quando eu vejo um exame de imagem, um paciente com mielo, por exemplo. Eu gosto sempre de explicar, olha, essa é a anatomia normal de uma criança com mielo. Quando a gente tem uma malformação, uma alteração do nosso desenvolvimento, quer dizer que você tem uma anatomia diferente. Não quer dizer que você não seja normal. E nós somos diferentes. Exatamente. Dentro daquela condição que o povo fala que nós somos normais, mas ninguém é igual. A gente tem uma diferença, né, entre ambos. É porque o que tem que diferenciar, que o que é mais comum, existe o que é mais comum dentro da anatomia e da função, e o que é mais raro. Mas não quer dizer que as duas coisas não sejam dentro da sua anatomia normais, né? Exatamente. Doutor, e o que fala os dados sobre acesso a dispositivos de auxílio e adaptações domiciliares? A gente estava falando aí das adaptações de casa não, do surf, do skate, né? Isso é uma clínica que faz. E até a doutora falou, mas a família também tem que ter esse desejo, né? Então, 66,2% das pessoas não têm casa totalmente adaptada. E aí é engraçado que eu não sei também, eu até vou fazer a minha meia-culpa, às vezes perguntar para o pessoal que fez a pesquisa o que é totalmente adaptada, né? Mas deve ser o básico, com certeza. E às vezes a gente tem o que é adaptado pela lei, né? E o que é o básico para a pessoa conseguir executar coisas normais dentro do dia a dia, né? A gente brinca, eu tenho muita dificuldade, eu atendo idoso também, a gente sabe que é difícil, mas quando a gente envelhece, eu não estou nem falando de deficiência, eu estou falando de envelhecimento. A gente diminui a nossa mobilidade. E aí a gente precisa de auxílio adaptativo para fazer. Claro. E às vezes uma cadeira de banho, uma barra no banheiro, tirar um tapete, tirar um degrau, botar uma rampa, ajuda. E não é caro, às vezes, né? Quanto custa uma barra de banheiro é muito... Tem a Shopee hoje em dia. Tem na Shopee. Shopee. Falando, tem que patrocinar para falar, senão não fala. Mas são coisas baratas, são simples, são coisas... É como os processos adaptativos, mesmo que a gente está falando da Spacete. Tem coisas que não... Claro, tem coisas que devem ser caras, outras não são. Não, depende muito da criatividade, mas a gente tem que enxergar e, às vezes, o profissional, né, ouvir o físio, ouvir o médico, o neuropediatra, enfim, mas entender que é importante para essa criança ter uma autonomia, às vezes você ter lá uma coisa mais fácil de adaptar, ou quem mora em casa, em Sobrado, aqui em São Paulo, não sei, o povo adora morar em Sobrado, e é difícil. E quem mora em comunidade? Aí não dá nem para adaptar, né? Lembra aquele caso que o Alisson trouxe pra gente da região de Santo André? Doutor, ele falou que na comunidade onde ele mora, as crianças, muita ladeira, adultos... Né? Não, nunca foram para médico, são guardados dentro de casa. Eu vi isso aí. Nossa. Porque não tem nem cadeira para se locomover. Não consegue, recurso, né? Do poder público não chega até eles. Então, assim, tem muitos ainda que estão escondidos dentro de casa. Acontece no tempo de hoje, muitas crianças com deficiências ficam dentro de casa escondidas. Como é que você vai pedir um atende, assim? Nem atende até lá em cima. Aí, ó. Nem atende. É outro município. É isso mesmo, doutora. Nem atende. O caso dele mesmo, ele ia pedir um home care. Só que home care só sobe até 7 degraus de escada. Ah, não sabia disso. Só. É o home care específico dele? Home care, qualquer home care de convênio, eles falam que como tem que ter equipamento, levar equipamento, só sobe em 7 degraus. Para chegar na casa dele, são 55. Ele não ia ter direito a home care, porque home care não ia subir 55 degraus. Meu Deus do céu. E quem ia cuidar dessa criança? Ele consegue descer com o filho dele, com o dispositivo, carrinho, tudo, 55 degraus. E o pessoal do home care não consegue subir. Mas mesmo que alguém ajudasse, sei lá, não sobe. É porque eles criam leis
que prejudicam a população, né? Que é pra já não atender É um mesmo, protocolo. doutora. Porque como é comunidade, é morro. Eles Nossa. fazem as casas lá em cima. São 55 degraus para chegar na casa deles. E o home care falava, então, é só até 7. 7 degraus a gente sobe. Então, quer dizer, eles iam ter que descer o Jorge, né? Para Mas- poder atender na garagem. Mas eu vou te falar que eu já vi muito pai falando que teve que mudar. É que quando Tem. você tem um filho com deficiência, alguém na família com deficiência, a estrutura, às vezes, da casa. Claro, ele não tem como descer a casa dele, né? Mas às vezes até essa questão a sala vira quarto. Não, e tem a polêmica também de municípios, não queriam em São Paulo não queria atender ele porque passava a responsabilidade para o município de Diadema. Aí um passa para o outro, o estado passa para o município passa para o estado. E outra coisa que é interessante, que a gente também tem que falar, que 40% dessas pessoas não têm acesso a um dispositivo auxiliar necessário para sua locomoção. Porque não tem entrega. E aí é que eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso. Você que Então, que já inclusive me ajudou com essas questões. Hoje é muito engraçado a gente tocar nesse assunto, porque o poder público oferece reabilitação. 30 minutos, mas pelo menos está oferecendo. Só que dentro dessa reabilitação precisa-se de dispositivos para uso diário ou até mesmo para manutenção do próprio exercício clínico ali. Então, assim, são dispositivos hoje que é o Parapódium. Só que o Parapódium não está na dispensação do SUS. Então, a criança faz a terapia, mas ela precisa ter o Parapódio diário para ficar ali, né? Parapódio trabalha calcificação, tonificação, musculação, essas coisas. A criança não tem. Aí a mãe tem que custear. Um mais barato é R$1.000. Aí tem a questão do andador posterior. O SUS fornece só o mais é o simples lá, que nem vocês mais estavam falando. simples. Tá, aquilo ali dá certo para um idoso, mas para uma criança não funciona. A criança precisa de um andador posterior. O SUS não dispensa. E aí, essa mãe, como é que ela vai fazer? Como é que ela vai cuidar dessa criança? Mas essa mãe, ainda vou te falar, a mãe que sabe que a criança precisa de tudo isso, ela tem mais chance de conseguir. Porque eu conheço várias Isso. que nem isso sabem. E a órtese? A gente sabe que o poder público dá órtese, mas na grande maioria mesmo. Isso eu falo sem chance de errar. As órteses são tudo confeccionada errada. Hoje em dia, o poder público confecciona órteses que nem para criança com PC que não anda, não está servindo, está causando deformidade. Aí, assim, se a criança precisa de uma órtese para o pé não entortar, para poder posicionar, mas está sendo fornecida uma órtese incorreta, e aí, como é que essa mãe Mas fica? por que isso? Você Por que isso acha? acontece? Porque eles usam tudo do mais barato, né? O pior material, a pior matéria-prima. Eles colocam. Você pega uma que você compra particular e é do que vem do órgão público. Ela é totalmente grosseira. A criança não tem a oportunidade de calçar um sapato que não cabe. Por um sapato. É muito Não é grossa. maleável. E assim, já tem estudos que mostram que tem que usar sapato. A órtese não é feita para ficar no chão. Por que eles colocam aquela borracha horrorosa? Da escara no Ixi, já pezinho vi acontecer. da criança. Né? Então, assim, a gente tem, para ter o melhor, tem que pagar. E acaba saindo muito caro, porque tudo que é voltado para criança com deficiência é subfaturado. Ter uma cefado. deficiência é caro, né? Ter... E humilhante, né, doutora? Porque, assim, você depender de tudo isso, porque é caro você manter, mas você ter que se humilhar e utilizar esses equipamentos que estão mais prejudicando do que ajudando. A cadeira de roda tem a dispensação pelo poder público. Mas aí a mãe fica esperando 3 anos. Pensa uma criança que tem uma escoliose, ela Modificou, né? tá usando uma cadeira convencional, sem adequação. Aí ela fez a solicitação. Mãe, você tem que esperar 3 anos e meio. Mas 3 anos e meio, essa criança vai ficar sem a adequação necessária. Então, como é que ela vai se locomover sem uma E cadeira? ela tá né? fazendo fisioterapia. Mas se ela tá fazendo fisioterapia, Como não que ela adianta vai? ela fazer fisioterapia e não ter a adequação postural correta. Então, assim, eles não conseguem entregar uma cadeira com 6 meses, uma cadeira com 1 ano. Não, é 3, 4 anos para pegar uma cadeira com adequação, que é o que mais se pede. A cadeira São com Paulo? adequação. Em São Paulo. Em São Paulo. Se a sua cadeira for só uma cadeira, vamos supor, na época do meu filho era só uma cadeira mesmo e com um cinto de suporte pélvico, né? Demorou 6 meses. Agora, por que uma cadeira com adequação, que é muito mais importante, se demora todo esse tempo?
Uma boa pergunta. Nossa, 3, 4 anos. Mas eu vou te falar uma coisa que eu não quero me meter em política, Deus que me perdoe. Mas a gente tem a questão dos deveres e os direitos, né? Sim. Mas além das pessoas não conhecerem os seus direitos, a gente fica estagnado, né? Fica à mercê, fica refém do poder. E essas coisas a gente acaba não cobrando, né? Não cobram. E o brasileiro, ele é de boa paz. Ele não quer... a grande maioria das vezes... Não são todas Brunas. Mas Brunas. Não, mas a gente pergunta... e aí, como que tá? Porque às vezes a gente não tem um paciente só que vai no Einstein, né? Tem paciente que usa o SUS. Usa o convênio, enfim. Ou não consegue nem ter acesso ao básico do SUS. E às vezes a gente vai tentar ajudar. Olha, como que tá? Vai, cobra isso, cobra aquilo. Dá orientação da onde a família, né? Isso. O que uma assistente social faz, quais são os caminhos dentro do SUS, né? Que a gente consegue pedir auxílio, né? E a coisa não vai, né? Não deslancha, doutora, não deslancha. A gente também não tem dentro do... Mas por que não vai? Porque a pessoa não sabe. Né? Não sabe. Não sabe para onde ir, porque às vezes o posto vai orientar de uma forma, mas o AME orienta de outra. A gente não tem na internet mesmo, né? Que às vezes é onde a pessoa tem acesso. Falou tudo. O posto você não vai obter a informação que você precisa. Mas a gente não tem dentro, e a gente está falando de São Paulo, né? Um local um site, alguma coisa que especifique, né, direitinho, olha, é isso, aquilo, você preenche isso, preenche aquilo. Não. E aí a mãe vai, mãe volta, aí preenche um papel, aí preenche outro, aí já... Hoje nós temos o número de telefone, né? 156, para quem for de São Paulo. Tem boa. um canal onde você pode fazer a sua reclamação de saúde. Eles têm um canal só para denúncia e reclamação. Né? Do município. Aí é só para São Paulo. Repete, Ju, qual que é o número? 156. Você liga 156 e pede para falar na área da saúde, tem as opções, você digita, só que, claro, você vai ficar uns 30, 40 minutos lá, falando. vai abrir uma reclamação, mas eles... E que funciona, viu? Eu já usei muito. Ó, Funciona. isso é importante. O setor de ouvidoria do portal 156 funciona. Já fiz reclamação de atitude dentro de UBS e mudaram devido à minha reclamação. Mudou, eu vi que mudou mesmo. Porque muitas pessoas falam, tem caso de ouvidoria. Não sei, nessa parte... Funciona. Acho que a gente também tem que promover o que funciona, né? Funcionou bem, porque o povo, porque é funcionário público, é oba-oba. Não, tem gente que está de olho também nas atitudes, né, dos funcionários públicos. Porque não é porque eles são funcionários públicos, têm emprego estável, que eles podem tratar a população do jeito que eles tratam. Não, tem gente que está de olho neles. Então, assim, se a gente reclamar e, assim, se aquele funcionário persistir na reclamação, com 4 ou 5 reclamações, ele já é exonerado. E Bruna demitiu uma galera já. Ainda não cheguei nesse ponto, não, porque na primeira eles já ficaram espertos. Tem que ficar amiga da Bruna, né? Fica Mas amiga eu dela. fui atrás, eu falei, não, dependendo, se receber 4 ou 5, se for pertinente à mesma situação, o funcionário que ele legal, é isso você não sabia, viu? Ele é exonerado. Eu sempre aprendo com vocês também. Tem muita coisa ainda, doutora, tem muita coisa. Tem muita coisa. E que as mães têm que realmente usar. A ferramenta hoje que a gente tem é a internet, a informação. Tudo que eu adquiri, porque... Realmente, as informações que trazem benefícios ao auxílio não tá aí, exposto na tua cara. Não. Mas elas existem. Então, tudo que eu descobri foi através da internet, buscando. Parei de ver sites de fofoca, fui me dedicar à causa da saúde. Fui saber o que é direito, o que não é, né? Para poder conseguir. Porque a informação é algo que ninguém tira de você. Isso aí é uma coisa que você gosta muito de falar, né, Bruna? E eu concordo plenamente com você. A mãe que tem informação, ela tá... E outra coisa, desmistificando a pobreza, porque acha que ser pobre tem que ser desinformado. Não. Você é pobre, mas você pode ser informado. Porque aí é melhor ainda, porque você já é pobre, você já tem aquele estigma, não é pobre. Mas quando você tem informação, as já portas se abrem. Já não tem acesso a muitas coisas, né? Isso, você acaba... Você precisa abrir as suas portas. Colocar as pessoas no lugar delas. Tem que aprender. Então, a informação é fundamental. Você tem que ser mãe atípica e informada. Né? Que nem a gente não é médica, mas a gente tem várias informações médicas. Mas vocês fazem perguntas que muitos profissionais não fariam, né?
É porque não- a gente vai estudar também antes, né, Eu não vou doutora? dar spoiler de outras gravações aqui. Isso. Mas vocês fazem perguntas. É claro que vocês, né, tem um viés, né? Porque vocês Isso. sabem muito de mielomeningocele, mas. E de PC também, a gente também. Não, A PC gente vocês estão aprende fazendo uma muito. pós-graduação já aqui. E outra, a gente acaba ajudando as mães de PC. Eu ajudo bastante as mães do grupinho, né? Aí ela fala, mas como é que você sabe que você não tem filho de PC? Aí que entra a questão, a gente não pode só saber o do nosso. É. Tem que saber o do próximo para poder ajudar. O objetivo nunca foi esse, né? Sempre foi o podcast PCD. A ajudar tantas pessoas como mães e familiares, cuidadores de pessoas com deficiência, não só de pessoas com mielo, né? Por isso que a gente traz tantos médicos, assim. Exatamente. E traz a doutora Giana, né? Neurocirurgiã. e Que cuida de tudo também, né, tudo um doutora? pouquinho. Não. Tem coisa que é só pro neuropediatra. É Vamos isso. deixar bem claro que autismo, TDAH, aí a gente tem que deixar pros. Seu objetivo, a doutora Giana é mais aquela cirúrgica, né? É engraçado, né? Eu tava falando isso essa semana para você. É diferente, né? O neurocirurgião, a gente acolhe as famílias num momento que geralmente eles não querem operar, né? Quem quer fazer uma neurocirurgia? Não, quem quer fazer uma cirurgia plástica? Todo mundo ergue a mão, né? Então, é um acolhimento completamente diferente, né? E são cirurgias de necessidade, a grande maioria das vezes que precisam ser feitas de uma maneira assim rápida, né? E nem sempre é o que acontece, né? É isso aí. Estamos chegando ao fim do mais esse episódio, doutora Giana Responde. A doutora quer deixar um recado, passar um recado pro pessoal lá de casa. Recados. Olha, eu acho que para quem não respondeu e tem vontade de responder, eu vou fazer a minha reclamação aqui. deixa, Minha doutora, reclamação fala. não, mas eu quero mostrar essa foto aqui, não sei se vai dar para mostrar. Esse aqui é o número de pessoas que eles entrevistaram. E vocês estão vendo aqui o meu estado, aqui, ó, Rio Grande do Sul, que eu sou gaúcha, né? 13. Não, e tem estado que não tem nem entrevistado, né? Então, Nem chegaram lá. eu gostaria que quem pudesse, né? A gente vai deixar o Instagram. É bem fácil ali, tem que clicar no link ali para se inscrever na entrevista. Porque só conhecendo quem a gente cuida, a gente vai poder ajudar essas crianças a irem para a escola, ajudar a ter mais dispositivos de auxílio e levar a reabilitação para esses estados que não estão nem no mapa da pesquisa, né? Quem sabe um dia. É triste quando a gente olha, né, Ju? Quer deixar um recado também? Eu queria complementar isso, né? Que todo esforço, ele nunca é em vão, né? Jamais. Então, o que a gente tem para deixar é esse esforço, respondendo um formulário, seja ligando e cobrando os seus direitos. Se esforce que no final vai valer a pena. É isso aí. Agradecemos aí mais uma vez a oportunidade, né, que Deus nos proporciona, né, Ju, a cada episódio, de estar aqui com profissionais maravilhosos. Temos aí, sempre fala, a doutora Giana, que é uma pessoa que Deus colocou no nosso caminho aqui para poder levar muita informação para vocês aí de casa. Então, espero que vocês também fiquem na torcida, porque tudo que a gente faz aqui é tudo com muito amor, muito carinho, é tudo muito pensado. A gente fica lá remoendo na semana, né? O que a gente vai levar de informação para esse povo, para esse público, porque a gente sabe e entende da necessidade e da carência que vocês têm aí em casa. Então, espero que vocês gostem e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, pessoal!